Shalom, shalom. Esse é a segunda parte da live. Estou esperando o irmão Reginaldo aqui para ver se ele aparece por aqui. Esperando o irmão Reginaldo para a segunda parte da live. Pronto. Tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo, irmão. Pronto. Tô ouvindo sim. Alto e claro e perfeito. Pra gente, a segunda parte aqui pra gente concluir, né? Tá conseguindo ver o vídeo? Tô conseguindo sim. Tá. Aí tu tem como... Eu não sei por quê, cara. É a primeira vez que faz muitos anos que eu não fazia lá no Instagram, então tá meio complicado aqui. Eu não sei por que às vezes não aceita, e daí eu não sei por quê. Entendi. Tem a opçãozinha ver o vídeo. Não apareceu aí pra ti, não? Ver o vídeo? Não aparece pra mim. Ver o vídeo não aparece. Arquivar o vídeo. Enfim. Tranquilo. Vamos dar prosseguimento. Pra frente, vamos dar procedimento, né? Tem até um texto aqui que eu queria citar. É lá do Israel Bible Center, que é um instituto bíblico de Israel, certo? Eu pego algumas e faz parte. Tá ouvindo? Agora melhorou. Pronto. Vamos lá. É um texto, né, que fala justamente sobre graça e lei. E ele cita o Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 1, do 16 ao 18. Pois todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Justamente porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade se tornaram realidade por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o unigênito, que está ao lado do Pai, ele o deu a conhecer, certo? À medida que o movimento cristão protestante emergia, uma das maiores divergências entre aqueles que um dia se tornariam protestantes e aqueles que permaneceriam católicos romanos era a questão do papel da lei na vida do crente, entendeu? Uma das 5 frases teológicas mais importantes da Reforma foi sola fide, que significa somente pela fé. Sola fide, somente pela fé, que ele está em grego. Esta frase indica como alguém foi salvo do julgamento eterno de Deus. Esse conflito entre protestantes e católicos no século, lá pelo o século lá das antiguidades, ele foi lido novamente nos escritos paulinos e destacados novamente nas próprias palavras de Paulo. Hoje, quase ninguém se aporá ao fato de Paulo ter lido através das lentes interpretativas israelitas do primeiro século, e não através das lentes posteriores, de um conflito entre católicos e protestantes, que historicamente não tem qualquer relação com Paulo. Porque justamente a importância de trazermos a restauração é justamente essas lentes que nós temos. Qual a lente que você lê a Bíblia? Você lê com a lente do século XXI ou com a lente do século I? Porque se você lê com a lente do século XXI, você vai entender que a graça, ela passou por cima da lei. Não existe mais lei. Então, a gente
diverge a lei da graça, separa a lei da graça. O que é graça não tem nada a ver com o que é lei. Aqui, justamente, quando eu falei João 1, do 16 ao 18, que é justamente quando você falou de você ler todo o contexto, entendeu? Porque todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, isso não quer dizer que a lei foi abolida, como faz parte de uma das nossas, do nosso tema aqui, uma das nossas perguntas. Isso não quer dizer que a lei foi extinta, porque como nós já falamos na primeira parte do vídeo, a primeira parte, nós já falamos lá, a lei, ela é uma instrução de como vivemos, como nós podemos viver aqui nesse mundo, nessa terra. Se você compra uma televisão, hoje em dia, eu vou até abrir um paralelo aqui, você comprou uma televisão, hoje em dia você sabe que basicamente você comprar uma televisão, você liga lá na tomada e pega o controle e liga. Você lê o manual? Não. Você não lê o manual. Tem um manual ali explicando tudo que você deve fazer. Aí o que é que você vai... Quem é que você vai procurar? Você vai procurar um técnico. Uma pessoa que entenda do assunto para lhe explicar. Mas por que você não pega o manual lá e vai ler? A mesma coisa é a nossa vida. Na nossa vida, quando você nasce, tem uma pessoa ali para lhe orientar. Mas depois, você tem que pegar o manual da vida e ler para você entender, para que o Espírito Santo fale com você. Vai ter... Quem é essa pessoa? Quem é esse técnico que vai até a sua casa e vai lhe ensinar como mexer na sua televisão moderna? Agora, vamos para a nossa vida. Quem é esse técnico que vai até você e vai lhe ensinar como ler a Bíblia? Você vai a uma congregação. Para quê? Para que serve a igreja? Para você ter comunhão com Deus. O que é que fala lá na igreja? Fala da palavra de Deus. Então você vai aprender. Então a Bíblia é uma escola, ou a igreja, perdão, é uma escola. É onde você vai aprender as lições que estão escritas no livro do testemunho maravilhoso, escrito por Deus. Não estou dizendo aqui que foi o dedo de Deus que pegou o dedo de Deus literalmente aqui, pegou uma caneta e escreveu todas essas palavras. Não, mas homens inspirados por Deus escreveram tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Deus mandou Moisés escrever lá no Sinai, em pedras, em 2 pedras, certo? Levítico e Deuteronômio são os 2 únicos livros onde estão escritos as leis, as normas. Êxodo e Gênesis. Êxodo e Gênesis. Gênesis conta a história do princípio de tudo. Êxodo conta sobre a saída. Êxodo também tem algumas leis, alguns mandamentos. Mas aonde está escrito mesmo é em Levítico e Deuteronômio. Tanto é que Números também tem algumas leis, entendeu? Só que é diferente. Qual a importância desse livro na nossa vida? É você ver o testemunho, o que esse povo passou, o que esse povo fez, entendeu? O exemplo da falta de gratidão, o exemplo de como nós não devemos agir, e o exemplo de como devemos agir, entendeu? Você vê como essa semana nós estudamos lá na congregação sobre a porção semanal, que nós estudamos todas as semanas, que são as paraxá, que significa porção. Nós estudamos sobre a história de Jacó, sobre o dízimo de Jacó, sobre Raquel e Lia, e você vê que é como se Jacó tivesse sido um objeto sexual na mão das mulheres. É até estranho você falar isso da Bíblia, né?
Mas se você for ver, houve uma guerra ali entre Lia e Raquel. Quem vai ter filho? Ah, Deus não me abençoou porque eu não tive filho. Jacó foi enganado por Labão. Mas por que Jacó foi enganado por Labão? Tudo que você faz aqui na terra, você vai pagar aqui. Jacó enganou o irmão? Precisava? Não, não precisava. Jacó enganou o irmão, ele foi enganado na frente. Ele sofreu a consequência. Então, o que nós fazemos aqui, nós vamos sofrer a consequência aqui. Porque caso contrário, a gente não se arrependa, nós vamos sofrer a consequência na eternidade. E não é bom. Então, enquanto a graça de Deus ainda está aqui na terra, nós devemos aproveitar. Certo? Porque Jesus, ele não aboliu a lei. Ele cumpriu e veio nos dar o exemplo de como cumprir. E havia, sim, graça no Antigo Testamento. Entendeu? Aí eu te pergunto, irmão Otávio, quando é que foi dito que a lei não existe mais? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar da Bíblia diz que a lei não existe mais. Em nenhum lugar. Simples, curto e direto. Não existe isso. Isso é uma mentira. Isso é uma falácia. Justamente. Uma falácia para aquelas pessoas que dizem que Deus é amor. Deus é amor. Mas você sabe qual é o real significado de amor? O amor exorta. O que é que diz lá em 1 Coríntios 13? Coríntios 13 fala sobre o amor. O amor tudo suporta. Entendeu? O amor tudo espera. O amor, ele é muito além de você estar junto. Não. O amor, ele é paciente. Ele tem aquela paciência. Se você, Otávio, você errou contra mim, eu fiquei decepcionado humanamente com você, mas eu devo lhe perdoar. Eu devo ter o perdão no meu coração, senão, como Deus irá me perdoar? A blasfêmia com o Espírito Santo, veja como a palavra de Deus é. A blasfêmia com o Espírito Santo dizem que é um pecado imperdoável, né? Mas e aí, se nós não perdoarmos, nós vamos ser perdoados? Jesus falou lá no Pai Nosso. Eu falo isso, exatamente. Da mesma maneira. Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso para a gente enxergar a graça de Deus ali. A gente enxergar. Lembra da parábola do mordomo infiel, do servo infiel, ao qual o rei ele perdoou a dívida do cara lá. Uhum. E o cara tinha uma pessoa que tinha uma dívida com ele foi lá e não era perdoou. Bem menor. E ainda mandou prender. Tu entende o que eu tô te falando? Sim. Isso mesmo, cara. É isso. É justamente a hipocrisia das pessoas, a hipocrisia do ser humano. A hipocrisia do ser humano vivendo aqui na Terra de forma ímpia, eu digo assim, dizendo que é de Deus, dizendo que é crente, quando na verdade não tem nada de Jesus. Nada. Porque ele se mostra na frente das pessoas uma pessoa, mas por trás tem um coração totalmente amargurado, totalmente ferido, não se cura disso. E cria um orgulho. Entendeu? Sim. Se tu vê Noé, tu perguntou sobre graça no Antigo Testamento, Noé era um homem justo e temente a Deus, e Deus achou graça aos seus olhos. Entende? Enoque andou tanto com Deus que Deus o trasladou, o arrebatou para si. Entende? Então, sim, eu vejo a graça de Deus desde o Éden, como eu falei lá na primeira parte da live. Deus, ele tendo misericórdia. Só que o que acontece? É uma coisa que a gente podia marcar um dia para falar, eu não sei qual a visão do irmão, mas o ponto principal, eu creio que tu crê como eu, é sobre tricotomia ou dicotomia. O homem é corpo, alma e espírito, ou o homem é só alma e corpo, ou é só... Entende?
podia falar sobre isso. O que acontece? O que as pessoas não entendem é que quando o homem desobedece, o Espírito de Deus, até lá em Gênesis capítulo 6, versículo 4, Deus vai dizer que o meu Espírito não contenderá, não habitará mais o Senhor. A gente perde o Espírito de Deus. Por isso que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, vai dizer que nós já nascemos mortos e delitos, mortos nos nossos delitos e pecados. Por mais que eu não peque, eu já nasço espiritualmente morto, sem o Espírito de Deus. Então, o que aconteceu? Jesus Cristo, ele veio para derramar, me perdoar seu sacrifício de uma vez por todas na minha vida, para eu receber o Espírito de Deus na minha vida. Quando eu creio em Cristo e me arrependo, eu recebo o Espírito de Deus na minha vida. Aí, eu recebendo o Espírito de Deus na minha vida, ele me dá graça para me praticar, orar, a instrução, a lei, a palavra de Deus. E é esse o problema que as pessoas não entendem. As pessoas acreditam que é isso, é simplesmente isso. A lei já foi, Jesus já aboliu. Gálatas capítulo 3, versículo 2 diz o seguinte: só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele está dando uma dura nos Gálatas ali, né? Se vós, tão insensatos, que tendo começados pelo Espírito, acabeis agora pela carne, será em vão que tenhais padecido tanto? Ou seja, aquele, pois, que vos dá o Espírito que opera maravilhas entre vós, os faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. O que acontece? Ele está aqui repreendendo aos Gálatas, por isso que eu estou te falando. Eu gosto muito de algumas coisas do judaísmo messiânico que falam. O judeu messiânico. É que existe várias vertentes dentro do judaísmo messiânico que eu já pesquisei. Exatamente. O que acontece? Se tu te bitolar, daqui a pouco tu tá negando o sacrifício da cruz como os Gálatas. É essa a questão que eu falo, que o problema de tu olhar, idolatrar os judeus. Os judeus, eles são um pouco Judeulatria. Os judeus, eles são um povo especial porque foi eles que Deus escolheu lá desde após Abraão ali, da descendência de Isaac, de Jacó, que é Israel. Ali é o povo escolhido que Deus usou para manifestar o ponto inicial, que Deus usou para manifestar as suas obras, a sua Torá. E daí expandir. Entende? Exatamente. E então serão benditas todas as nações. Nós somos junto de Abraão. Então, ou seja, os judeus não são melhor do que eu. Porém, eu não sou melhor que os judeus. Lá em Romanos capítulo 11, vai falar que eu fui enxertado. Eu sendo, olha a palavra, zambujeiro brabo, fui enxertado. Então, eu não devo de me desobedecer contra eles, mas eu devo de dar graças a Deus porque eu fui enxertado. Só que a questão não é eles. A verdade está só com os judeus. Não é. A verdade está em Cristo. É na Torá entregada por Deus. Porque Jesus Cristo tem uma certa hora que ele repreende. Não sei se o irmão vai lembrar, que Jesus diz bem assim para os fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele estava falando para os mestres da lei. Vocês nem conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. O que é o poder de Deus? O que as Escrituras? Torá, instrução, faz isso, isso é errado, isso pode, isso não pode. E o que é o poder de Deus? É o Espírito Santo de Deus que me dá a graça para me cumprir aquilo que Deus determinou que eu cumprisse. O que acontece também? As pessoas acreditam que a lei ela é simplesmente uma instrução. Ela é só uma instrução, como eu estou mostrando aqui, ó. Mas Gálatas 3:22 vai dizer: mas a Escritura, a instrução, encerrou tudo debaixo do pecado, até os judeus, todos, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. E os crentes aqui é todos, não é todos, é todos. É a todos, é a judeus e a todos também. E a todos também, porque se o todos, se, né, sabe, para não Eu sei como é que é. Se ele
se arrepender, eles estão enxertados na oliveira também. Então, quem sou eu para falar deles que eu também tenho pecado? As pessoas, por exemplo, entram ali em Romanos capítulo 1, que vai falar que é pecado relação sexual, mas se tu seguir o texto, vai falar que é pecado a mentira, é pecado o adultério, é pecado isso. Então, se eu julgo eles, mas eu não cumpro o que está aqui, quem sou eu? Eu sou melhor do que eles? Entende? É o cisco e a trave. Exatamente. Então, eu tenho que tomar isso. Assim, continuando. Olha só. Gálatas 3, 22, agora versículo 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, da instrução. A gente tinha só a instrução. Isso é certo, isso é errado, faz isso, não faz aquilo. E encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. O que é aquela fé? O sacrifício de uma vez por todas e a graça, que é Jesus Cristo morrendo na cruz, desce o Espírito, nós somos selados com o Espírito. Esse é o selo da salvação e o que nos dá graça para cumprir e para praticar a lei. Agora melhorou. De maneira que a lei, Torá, instrução, de maneira que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Entende? Então, aquela questão que eu falei lá no início, da questão transitória e da questão profética. Qual é a diferença? Os sacrifícios eu não cumpro mais hoje, porque Cristo cumpriu lá na cruz, para me dar graça, que é o seu Espírito, para me cumprir. Agora, a questão permanente da lei, as questões morais, não adulterarás. Te lembra que eu abri lá no início da live, Apocalipse 14, 12, que aqui está os santos que guardam os mandamentos de Deus? É isso. Né? E eu só devo de obedecer os 10 mandamentos que está na lei. Então, eu só tenho que obedecer os 10 mandamentos. Ok, mas os mandamentos mais importantes que Jesus citou não estão nos 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e por aí vai. Não está nos 10 mandamentos. Amar o teu próximo como a ti mesmo não está nos 10 mandamentos. Então, por isso que eu tenho que ler a Bíblia como um todo e não só pegar partes para fazer um extremismo da graça, que eu posso tudo, isso é para o judeu. Eu vou até complementar aí. Tu sabe quantos mandamentos existem no Antigo Testamento? 365, não. Me falhou a memória agora mesmo. 613 mandamentos. Isso. Certo. Quantos mandamentos? Quais foram os mandamentos que foram literalmente abolidos hoje em dia? Tu tá falando da questão sacrificial também? Exatamente. Foram somente as leis do templo. Não existe mais o templo. Isso. Entendeu? Ou seja, não são só. Não são. Vamos para o Novo Testamento. Quantos mandamentos existem no Novo Testamento? Cara, eu não fiz essa lista, mas o que Jesus ensinou a orar. Certo. Se tu olhar a epístola de Tiago, se tu olhar Hebreus, cara, Gálatas, se tu olhar, eles ensinaram a orar. Foi ensinado a orar. Segura na cadeira aí. São 1050 mandamentos no Novo Testamento. Olha, é pecado adulterar, mas eu, porém, vos digo, ele amplia. Se tu só de olhar, tu já pecou. Entendeu? Entendeu? Só de tu ter ódio, tu já matou, porque o ódio leva a matar. Entende? Justamente. Ele está falando da raiz do pecado que é dentro de mim. É esse o problema dos fariseus que a gente estava conversando. Os fariseus Jesus pegou os mandamentos, certo? Ó, o templo, tá aqui, o templo é físico, certo? Não existe mais templo. Não precisa mais sacrifício. Eu fui o sacrifício vivo. O que foi que ele pegou e fez? Ele pegou e colocou lá os mandamentos que restaram, aí ele destrinchou, desmiuçou. Agora são 1050 mandamentos. Por quê? Entendeu? Porque agora nós estamos na graça para... Ixi, e é mais... na capacidade para cumprir.
Entende? São Então, mais mandamentos. se eu Eu digo tenho que que eu estou cumprir na mais época da coisas. graça, eu estou na graça. Então eu não preciso mais cumprir a lei. Eu estou na graça, eu sou um cara, eu não preciso mais cumprir a lei. Então, cuidado, porque é muito mais pesado. Jesus ampliou, como tu bem disse, é praticamente o dobro de mandamento. Então eu estou falando, então eu prefiro ficar na lei, então, que é mais leve. Tchê, entende onde é que está a cabeça das pessoas por não ler, por não entender a palavra de Deus? Só replicam o que o apóstolo, o que o bispo, o que o papa falou, mas não entende isso. Isso é um problema do antissemitismo também. Tu sabe da história da Exatamente. igreja. Já estudou, isso é um problema de antissemitismo. É um grande problema, cara. Isso é um problema. É os dois extremos que é um problema. É um problema do nosso meio e é complicado, cara. É complicado a gente E lidar com essa situação. para a gente finalizar aqui, queria te falar uma coisa que eu até falei contigo, quando eu falei no telefone contigo mais cedo, para você ver como Deus age. Eu aqui em Fortaleza, você no Rio Grande do Sul, certo? E nós tendo uma mesma visão, entendeu? E compartilhando essa visão. O que foi que Jesus. Qual é a nossa missão aqui? A nossa missão é nos envaidecer? É dizer eu sou o tal? Não. É pegar a palavra de Deus que está totalmente explicativa lá no Novo Testamento. Tem outros livros que também explicam muitas coisas. Sim, tem. Agora, não vem ao nosso caso, certo? Aqui nós estamos falando do que nós temos hoje em mãos, o que a população no geral tem hoje em mãos, que são os 66 livros da Bíblia, certo? E tem até a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica, que ela tem outros livros também a mais que são importantes, que eu vejo como importante. Mas o que é que eu quero dizer? Aqui em Fortaleza, você aí no Rio Grande do Sul, somos dois do outro lado. Eu estou numa extremidade, você está na outra extremidade, entendeu? Eu estou no começo ou no fim, ou você está no começo ou no fim. Ou seja, Deus ele coloca pontos na extremidade para a gente levar essa palavra para que as pessoas entendam que Deus quer nos trazer ao começo. Não, Deus quer nos trazer ao princípio. Deus quer nos retornar ao Éden. Glória a Deus. Deus quer retornar aquele Éden que foi perdido pelo pecado. Ele quer Regeneração. exatamente, que é uma regeneração humana. Porque Deus tinha um plano. Deus tinha um plano para a vida da humanidade. Que tu chama de restauração, eu chamo de regeneração. É só um termo diferente. Porque Exatamente. Dá no mesmo. Resumindo, dá no mesmo. Pois é. Restaurar o homem caído Exatamente. para o cidadão que é Jesus. Que é onde entraremos no mundo vindouro, que é onde entraremos com aquele corpo incorruptível. O que é o corpo incorruptível? É o corpo cheio do Espírito Santo, o corpo que não peca, que diz não quando a serpente vem com aquela palavra deliciosa, com aquela palavra doce, igual um mel, entendeu? Nem de doce eu gosto muito, mas enfim. Quando ela vem com aquela palavrinha doce, suave, aí você diz não. Posso fazer um parênteses? Pode sim. Adão e Eva pecaram antes de comer o fruto. Não entendi. Adão e Eva pecaram antes de comer o fruto. Sim. Pecaram antes de comer o fruto. Tu já notou isso? Sim. As pessoas acham que foi só na parte do comer o fruto, mas não. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 3, deixa eu ver aqui, versículo 3. Disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem tocareis. Deus não disse que não era para tocar. Deus disse para não comer. E o que o religioso, o que a religiosidade faz? Pode comer e nem tocar. E se tu olhar no versículo 6,
E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Olha Jesus aí. É Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 3 vai dizer: nem tocareis. Deus não disse nem tocareis. Isso foi algo que ela colocou pela força do seu braço. Nem tocar, é o que a religiosidade faz. Versículo 6 diz: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Como é que ela sabia que era bom para comer? Como é que ela sabia de tudo isso? O pecado já estava no coração dela. Então é essa questão que a gente tem que entender, cara. O pecado, ele Olha o que tá... Jesus falou. Olha o que Jesus falou quando ele disse assim, ó. Se com teu olho e com teu coração tu desejar, tu já pecou. Tá vendo como a Bíblia, o Novo Testamento, é uma explicação do Antigo Testamento, mas nós não enxergamos porque existem escamas nos nossos olhos. E Jesus vai tirando essas escamas, vai nos trazendo a luz, a glória dele, que é a palavra dele. Como tem lá no livro de João. E no princípio era o Verbo. E o Verbo se fez carne e andou entre nós. Ou seja, a palavra, ele veio nos dar um entendimento da palavra. A graça de Deus desceu e abundou entre nós. Onde o pecado aumentou, não é isso? Abundou a graça. Quer dizer, Jesus veio porque o negócio estava sério. Eles estavam vendendo animais lá no templo para ser sacrificado. Aquele animal não era seu. Você comprava ali de uma forma. Você estava fazendo um comércio com a palavra de Deus. Entendeu? Você estava fazendo um comércio. Ah, é porque ele não tinha como criar um animal. Então ele não podia sacrificar. Aquele animal que era sacrificado tinha que ser o seu melhor animal. Tinha que ser da sua criação. Porque quem era para morrer era você, não era o animal. E Cristo morreu por nós. Glória a Deus. Então tá, meu irmão. Um dia a gente poderia marcar uma live sobre Trindade. O que tu acha? Ou sobre tricotomia, dicotomia. A gente poderia falar sobre essas coisas. Vai ser benção. Vamos conversar. Mas eu acho que Trindade, eu acho que tem que ir um pouquinho mais na frente. Um pouquinho mais na frente. É um negócio bem complicado. Se lei e graça nós estamos discutindo aqui, você vê que tem muitas coisas que o pessoal entende de forma errada. Então imagina a Trindade. A visão. Verdade. Assim, a gente citou pingos de coisa, né? Porque eu anotei muita coisa aqui. Teria muitos textos para falar sobre leis. A gente falou pequenas coisas. Imagina se tu for falar tudo, tu nem termina, não tem como, né? Mas eu creio que o pouco que a gente falou aqui a respeito da lei e da instrução de Deus e da graça do nosso Senhor Jesus, que nos purifica de todo pecado, a gente falou sobre prática do pecado, a gente falou sobre umas coisas aqui bem fortes, cara. Exatamente. Eu creio que de Jesus, a palavra viva de Deus, venha trazer fruto para quem está ouvindo e para nós, né? E que a gente venha olhar para nós. Quem vai me trair? Ninguém falou, vai ser o fulano, vai ser o fulano, não, vai ser eu. Então, cara, que a gente venha olhar para dentro da gente. É verdade. E Jesus orou pelos 12 discípulos. E no meio, naquele bolo, veio um traidor. E aí, Jesus! Não foi um de nós, não. Não foi eu, Reginaldo, não foi você, Otávio, não. Foi Jesus que orou, jejuou. Jesus que era santo, era justo, nunca pecou, orou. E veio 12 discípulos. E no bolo veio um traidor. E aí, a gente vai se decepcionar com a humanidade porque alguém fez alguma coisa ruim com a gente e não vai perdoar. E não vai mais nem olhar. Que Jesus chamou Judas de amigo e chamou Pedro de Satanás. Que legal. É verdade. Jesus chamou Pedro de Satanás e Judas de amigo. É bem interessante isso. Enfim, vamos encerrar aqui, né? Fazer aqui uma oração final.
para que sejamos abençoados e que a palavra entre em nossos corações, não só em quem assistiu e quem ainda vai assistir também, mas em nós mesmos, em mim, em você e na nossa família. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, eu venho aqui, Senhor, te agradecer por esse momento, um momento de instrução, um momento onde o Senhor revela o que é o real significado da lei e da graça, que não são coisas distintas, mas que são coisas agregadas uma à outra, que homens vieram do passado para distorcer a tua palavra, mas hoje o Senhor está trazendo a regeneração da tua palavra, a restauração da tua palavra, que nós sejamos regenerados pelo teu Espírito Santo, que nós sejamos fortificados, Pai, porque, como o Senhor disse até mesmo para Caim, o pecado bate à porta, cabe a você dominá-lo. Com a tua ajuda, Senhor, nós faremos tudo, mas sem a tua ajuda nós não somos nada. Senhor, que o Senhor venha abençoar a cada um que assiste essa live, que saiu em 2 partes, não deu tempo, o Senhor sabe de todas as coisas. A primeira vez que nós fazemos essa live, esse bate-papo, que venha engrandecer pessoas, que venha somar e não subtrair. Senhor Deus e Pai, eu te peço e te agradeço que o Senhor nos abençoe e abençoe a cada um que assistiu. Em nome, no poderoso nome, nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão Reginaldo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Que a paz de Cristo esteja com todos.